Boa tarde para todos vocês, sou a pastora Yara, da Igreja Arca da Aliança, e como sempre eu gosto de deixar uma palavra de devocional, uma palavra que venha lá dos altos céus para a minha vida e para a tua vida. A palavra de ordem profética para hoje encontra-se em Êxodo, capítulo 33, 18, que diz assim: Então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Porém ele disse, eu farei passar a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais, não poderá ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Eu achei tão linda essa mensagem, irmãos. Essa mensagem tocou bem profundo no meu coração esta tarde, esta manhã. E fiquei meditando no dia de hoje sobre esta palavra. E o Senhor, ele falou assim, para Moisés, porque Moisés pediu a ele, olha só o pedido que Moisés pediu ao Senhor, olha a comunhão de Moisés. Sabe que só quem tem muita comunhão com Deus mesmo é que pode fazer esse pedido para Deus. Olha o pedido que ele fez para Deus. Rogo-te que me mostre a tua glória. Mas sabe o que o Senhor falou? O Senhor falou para ele assim, porém o Senhor disse para ele, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. Apregoarei o nome do Senhor diante de ti, farei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais, não poderá ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então o Senhor falou para ele que não tinha como ele ver a face, porque homem nenhum podia ver a face. Mas como Deus amava tanto ele, que o Senhor, ele sempre dá um jeito. Ele sempre dá um jeito de fazer a nossa vontade, irmãos. Quando ele nos ama, ele faz de tudo para nos agradar. É a mesma coisa quando amamos uma pessoa. Nós fazemos de tudo para agradar aquela pessoa que nós amamos. O nosso Deus não é diferente. Ele nos ama de todo o coração. E como nós amamos ele de todo o coração. E aqui diz assim, disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não verás. Ele falou, você vai ficar escondido ali na penha, na fenda da penha. E quando eu passar, olha só que eu achei linda essa mensagem, muito bonita essa mensagem. Ele falou, quando eu passar, eu vou te cobrir com as minhas mãos. Olha a grandiosidade de Deus. Ele falou que ia cobrir o corpo de Moisés com a mão dele. E quando ele retirasse a mão, Moisés ia ver ele só pelas costas, porque homem nenhum pode ver a face de Deus e viver. Irmãos, que amor é esse e que comunhão é esse que Moisés tinha com Deus? Sabe que essa comunhão me chamou muito a atenção? Dele pedir algo assim tão maravilhoso. E o próprio Deus respondeu, e o próprio Deus fez o que ele queria, um homem, igual aos outros, um homem que viveu aqui na terra, mas que tinha uma dedicação, que ele dedicava a vida dele, ele entregou a vida dele para fazer a missão e a obra a qual Deus chamou ele aqui na terra. Ele foi obediente, ele teve dedicação, ele teve obediência, ele teve fé, ele creu no Deus verdadeiro. E ele obedeceu as ordenanças e a missão a qual Deus colocou na mão dele. Por isso Deus o amava muito. E aqui diz também, em Êxodo 34, 29, e aconteceu que descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Quando desceu do monte,
Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. Então Moisés o chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele. E Moisés lhe falou. Depois chegaram de todos os filhos de Israel, e ele lhe ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no Monte Sinai. Assim acabou Moisés de falar com eles, e tinha posto um véu sobre o rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu, até que saía. E saindo, falava com os filhos de Israel, o que lhe ordenara. Assim, pois, viu os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do rosto de Moisés. E tornou Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até que entrava para falar com ele, com Deus. Irmãos, quando ele chegava perto de Deus, a glória do Senhor, a presença do Senhor era tão grande, que o rosto de Moisés resplandecia. E ficou tão resplandecente o rosto de Moisés, que as pessoas olhavam para ele e temiam, tinham medo. E então ele vinha, conversava com eles, e ele teve que colocar o quê? Um véu. Então, quando ele falava com as pessoas, ele colocava um véu sobre o rosto. Para quê? Para que as pessoas não ficassem com medo dele. Mas quando ele chegava diante de Deus, ele tirava o véu e ele ficava ali falando face a face com o Senhor. Irmãos, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo. E hoje, todos nós temos livre acesso ao Pai. Todos nós podemos entrar no átrio dos átrios, no santo dos santos, e ter essa ligação. Conversar com esse Deus maravilhoso, conversar com Jesus. Nós temos, e hoje nós temos e podemos ter comunhão íntima. Se aquele tempo, irmãos, que já era difícil no tempo da lei, Moisés teve essa grande comunhão, imagine agora no tempo da graça. O Senhor, ele morreu na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos comunhão com ele. E nós temos hoje em dia esse acesso à majestade do nosso Deus, a poder entrar nos átrios dos átrios e conversar face a face com o nosso Deus. Aquele tempo era muito difícil as pessoas se comunicarem com Deus, mas hoje não, irmãos. E o Senhor falou em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, recebereis poder e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria e até nos confins da terra. Deus falou que ele derramaria poder, que nós teríamos esse poder. E ele falou, ele deu uma ordem, Jesus quando subiu em ascensão aos céus, ele deu uma ordem para os discípulos. Ele falou assim, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos com poder. E depois, ide e fazeis discípulos. Preguem a palavra, falem do meu nome. Então, irmãos, nós todos temos livre acesso ao Pai. Também estou lembrando aqui, sabe de quem? De Elias. Elias era um homem igual aos outros. Um homem igual a Moisés. E o que ele fez? Ele orou. Ele reparou o altar. Ele ali reparou o altar que estava quebrado. E depois ele fez uma simples oração. E fogo dos céus caiu e queimou o holocausto ali onde ele tinha preparado. Que poder é esse, sabe? Eu fiquei pensando no dia de hoje, e isso é algo para nós refletir agora. Nós temos que refletir. Você quer essa unção na tua vida? Quem sabe você diz assim, pastora, não tinha parado para pensar nisso. Quem sabe você viveu a vida toda, mas nunca conseguiu essa comunhão íntima com o Pai, nunca conseguiu essa unção, esse poder, essa graça de ficar na presença do Pai, de ter comunhão com Ele, de conversar com Ele, como Moisés conversava com Ele, como Elias conseguia conversar com o Senhor, como ali Jesus, quando estava ainda na terra, ele subia no monte para falar com o Pai. E ali, irmãos, ele tinha aquela comunhão. E depois ele subiu em ascensão ao céu, depois que ele morreu e foi ressuscitado.
Ele ressuscitou e ele subiu e hoje ele está à destra do Pai. Ele é o Filho de Deus, o único Filho de Deus. Então eu estou dizendo isso, irmãos. Jesus falou que nós podemos, eu e você, nós podemos entrar no átrio dos átrios, no santo dos santos. Nós podemos receber esse poder através do batismo do Espírito Santo. O Senhor nos batiza. Depois nós falamos em línguas estranhas. Depois vem aquele poder maravilhoso. Ganhamos dons espirituais. Ganhamos a graça e o poder. A glória de Deus, no hebraico, chama-se Shekinah. E esse Shekinah tem que ter na nossa vida. Nós temos que ter esse Shekinah. Nós temos que pedir, Senhor, derrama o Shekinah. Derrama a tua glória. Derrama poder sobre nós. Nós temos que clamar por esse poder na nossa vida. Não podemos ficar vivendo uma vida seca, com secura espiritual, sem a presença de Deus. Irmão, sem a presença de Deus não somos nada. Nós temos que ter essa presença, nós temos que brilhar como Moisés brilhou na presença das pessoas. As pessoas têm que olhar para nós, olhar para os nossos olhos e ver o brilho do Senhor. As pessoas têm que olhar para os teus olhos, para a tua face e ver o brilho do Senhor. Nós temos que resplandecer a presença de Deus. Mas, pastora, como que acontece isso? Através de muita comunhão, oração, estudo da palavra, uma vida de devocional, uma vida dedicada, uma entrega, um sacrifício, buscando a Deus em todo tempo, em todo lugar. E o Senhor, Ele derramará o Shekinah, Ele derramará essa glória. Então não se contente com a tua vida espiritual da maneira que está. Quem sabe eu estou falando isso aqui agora e você ficou pensando, é verdade, né? Faz tempo que eu não sinto a presença de Deus. Não se contente em ficar assim sem a presença de Deus. Senhor, eu quero. Se a pastora está falando que o Senhor pode derramar essa presença, essa unção, essa graça, eu quero essa presença. Eu não quero ficar morrendo espiritualmente, não. Eu quero cada dia mais que a tua glória e o teu poder seja manifesto na minha vida. Você quer isso? Eu também quero. Nós precisamos disso, irmão. De glória em glória. É de glória em glória. Todos os dias buscando a presença de Deus. Até que o quê? Até que a glória dele se manifeste sobre nós. Até que a gente sinta a presença. A Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós temos que nos encher. Não basta assim nós ter aqui, ó, a água até aqui a metade. A água tem que transbordar. Nós temos que transbordar. Nós temos que estar muito cheio, muito cheio. Sabe por quê? Para que isso, pastora? Para podermos ser usados por Deus, para podermos fazer a obra de Deus. Então não se contente. Não se contente aonde você chegou. Se você chegou a um nível ainda pequeno espiritual, diga não, Deus tem mais. Deus tem muito, muito, muito mais para te dar e para me dar. E Deus quer te encher. Deus quer me encher hoje da glória dele. Então vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero, Pai, ser cheia do Teu Espírito Santo. Eu quero, Pai. Eu vi que Moisés rogou a Ti, rogo que me mostre a Tua glória. E o Senhor mostrou a Sua glória para Moisés. Passou ali, Pai, pela penha. E ali, Senhor, quando ele estava ali, o Senhor cobriu ele com as Suas mãos naquela fenda da penha. E ali, quando o Senhor tirou a mão, ele viu o Senhor pelas costas. Pai, ele conseguiu ver a Deus. Ele conseguiu ver o Senhor. O rosto dele resplandecia. Elias fez uma oração tão simples e o Senhor jogou fogo dos céus. Senhor, eu creio no Deus poderoso, eu creio no teu poder, eu creio no Shekinah de Deus. Pai, derrama desse poder, derrama dessa glória sobre nós, para que não venhamos ficar seco. Não podemos ficar seco, queremos mais e mais. Pai, o Senhor disse, Pai, que crentes mornos o Senhor vomitaria. O Senhor falou, porque não és frio e nem quente, porque és morno, vomitar-te-ei. O Senhor não quer crentes mornos, o Senhor não quer pessoas frias. O Senhor quer crentes fervorosos, cheios do poder, cheio da graça. Senhor, então derrama essa graça, Pai. Derrama sobre mim agora. Derrama sobre aqueles ouvintes, aqueles que estão escutando. Derrama essa graça, Pai. Renova, Pai. Quem sabe tem alguém aqui que está dizendo, pastor, essa palavra é para mim. Já estou quase morrendo espiritualmente.
Faz tempo que eu não sinto a presença de Deus e eu quero mesmo ficar cheia da graça, cheia do poder do Espírito Santo. Então receba agora, receba em nome de Jesus o renovo espiritual, que a glória do Senhor venha sobre ti e te alcance agora, em nome de Jesus. Que o amor do Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a minha vida, tua vida, hoje e para sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus.